Todo mundo conhece uma frase que faz referência a um evento histórico. Terra à vista, independência ou morte, 50 anos em 5, ou Brasil, ame-o ou deixe-o. Esses são apenas alguns exemplos de muitas frases famosas da história do Brasil. Mas muitas vezes as pessoas repetem essas frases e nem se preocupam em saber quem disse ou em qual contexto ela foi dita. Nesse vídeo eu vou te apresentar 10 frases famosas da história do Brasil e eu quero ver se você acerta de quem é a autoria dessa frase. Topa esse desafio? Então assista esse vídeo comigo e no final me diga quantas frases você acertou. Meu nome é Bruno Tulux, eu sou professor de História e o meu objetivo é te ajudar a entender a história. E a primeira frase é a seguinte: serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Essa frase foi dita por Marechal Cândido Rondon, Getúlio Vargas ou Barão do Rio Branco? Se você disse Getúlio Vargas, parabéns! Essa frase é atribuída ao ex-presidente do Brasil e foi encontrada em sua Carta Testamento, documento encontrado junto a Getúlio Vargas após o então presidente do Brasil cometer suicídio. E esse fato aconteceu no ano de 1954, quando o presidente do Brasil, em seu segundo mandato, enfrentava uma grave crise política que culminou com esse trágico desfecho. E a segunda frase diz assim: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. Quem é o autor dessa famosa frase? Santos Dumont, Pelé ou Dom Pedro I? Se a sua resposta foi Dom Pedro I, você acertou. Dom Pedro I, ainda como príncipe regente do Brasil, disse isso ao decidir que não iria mais acatar e obedecer às ordens que vinham de Portugal e permanece no Brasil mesmo diante da pressão da corte portuguesa. Mas a pressão aqui no Brasil também era grande. Um abaixo-assinado com milhares de assinaturas reforçava o pedido para que o príncipe regente permanecesse no Brasil e não retornasse para Portugal. E após essa fala, esse ato entrou para a história do Brasil como o Dia do Fico, que aconteceu em 9 de janeiro de 1822. A terceira frase também diz respeito a um importante evento da história do Brasil, e é a seguinte: se 1000 outros tronos eu tivesse, 1000 tronos eu perderia para pôr fim à escravidão. A autoria dessa frase é de Antônio Feijó, Bento Gonçalves ou Princesa Isabel? Essa frase foi dita pela Princesa Isabel. Se essa foi sua resposta, parabéns, você acertou mais uma. Princesa Isabel, primeira herdeira na linha sucessória do Império do Brasil, disse essa frase após sancionar a Lei Áurea em 1888. Mas essa lei já havia sido aprovada pelo Senado brasileiro e coube à princesa apenas sancioná-la. Vale a pena lembrar que outras figuras históricas já haviam lutado pela abolição da escravidão no Brasil, como Luiz da Gama, André Rebouças e José do Patrocínio. Já a nossa quarta frase foi dita por um dos heróis do Brasil e diz o seguinte: 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria ao Brasil. Essa fala é atribuída a Tiradentes, Dom Pedro I ou Getúlio Vargas? Se sua resposta foi Joaquim José da Silva Xavier, o nosso Tiradentes, você acertou. Na verdade, até onde se sabe, não há nenhuma comprovação que essa frase tenha sido dita realmente. Mas supõe-se que Tiradentes, após ouvir a sua condenação, morte por enforcamento, essa tenha sido a sua reação. A quinta frase é um pouco mais difícil. Será que você acerta? E ela é a seguinte frase: sigam-me os que forem brasileiros. Essa expressão foi usada por quem? Dom João VI, Duque de Caxias ou Dom Pedro II? Tá, essa foi um pouco mais difícil, né? E a resposta certa é Duque de Caxias. Essa expressão foi usada por Luiz Alves de Lima e Silva, o nosso Duque de Caxias, durante o desenrolar da Guerra do Paraguai, mais especificamente durante a Batalha de Itororó, quando o Paraguai causava consideráveis danos às tropas da Tríplice Aliança, nesse momento formada basicamente pelo exército brasileiro. A bravura de Duque de Caxias é decisiva para liderar o exército para uma virada na guerra e posteriormente alcançar a vitória,
abrindo caminho para a tomada de Assunção, capital do Paraguai. Muitas frases históricas acabam caindo no gosto popular e são usadas no dia a dia. Um desses exemplos é a expressão senta pua, utilizada pela Força Aérea Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. E essas expressões ditas há tanto tempo fazem muito sucesso até os dias de hoje. E se você quiser vestir a história e usar uma camiseta como essa que eu estou usando, acesse a loja Overlord Store, que eu vou deixar o endereço na descrição desse vídeo. Lá você irá encontrar dezenas de estampas de camisetas que fazem referência à história e às guerras. Para você que está assistindo esse vídeo, eu tenho um cupom que te dá um descontão de 15% na compra das suas camisetas sobre história. Para usar é muito fácil. Depois que você escolher suas camisetas, vá no campo do cupom e digite tudo em maiúsculo: Tulux História, como está aqui na tela. Pronto, você vai receber um produto Overlord Store de extrema qualidade e que pode ser enviado para qualquer lugar do Brasil. Essas que são as camisetas mais legais sobre eventos históricos e guerras, eu já uso há muito tempo. Basta você conferir nos vídeos antigos do canal. Mas atenção, esse cupom é válido somente para as camisetas que não estão em preço promocional. E quando você adquire um produto Overlord Store utilizando esse cupom, você me ajuda e me apoia a produzir mais vídeos como esse. Gostou dessa dica? Então aproveite o cupom e vista-se de história. Agora vamos voltar para as nossas frases históricas e não esqueça de no final do vídeo dizer para mim quantas frases você acertou. E aí, você está gostando e aprendendo com esse vídeo? A sexta frase foi dita por um presidente do Brasil em um momento de turbulência do seu governo. E a frase é a seguinte: minha gente, não me deixem só, eu preciso de vocês. Essa sentença expressiva foi dita por quem? Getúlio Vargas, Jânio Quadros ou Fernando Collor de Mello? Essa fala foi dita por Fernando Collor de Mello durante o seu processo de impeachment. Se essa foi a sua resposta, parabéns! Fernando Collor de Mello usou essa frase, um apelo à população, buscando o apoio dos seus eleitores durante um pronunciamento na TV no ano de 1992, contestando a sua participação no caso do esquema PC, que colocava o então presidente do Brasil junto com seu chefe de campanha, Paulo César Farias, como protagonistas de um grande escândalo de corrupção. Eu espero que você esteja indo bem e acertando muitas frases, mas se você ainda não acertou, calma, ainda há tempo para se recuperar. E a nossa sétima frase diz assim: a terra em si é de muitos bons ares, assim frios e temperados, e em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. E esse relato do Brasil foi feito por quem? Pero Vaz da Caminha, Mendes Sá ou Marquês de Pombal? A resposta correta é Pero Vaz de Caminha. O escrivão oficial da frota de Pedro Álvares Cabral usou essas palavras para descrever suas primeiras impressões sobre o Brasil no ano de 1500, quando o nosso país ainda era chamado de Ilha de Vera Cruz. E essa descrição faz parte de uma carta enviada a Dom Manuel, rei de Portugal, na época do descobrimento. Nós já estamos chegando na reta final dessas frases históricas do Brasil. Então vamos lá, caminhando para a oitava frase. E a oitava frase diz assim: põe a coroa sobre tua cabeça, antes que algum aventureiro lance mão dela. Quem disse isso? Dom João VI, Dom Pedro II ou Juscelino Kubitschek? Se a sua resposta foi Dom João VI, você acertou. Essa frase de Dom João foi dirigida ao seu filho em 1821, o jovem príncipe Pedro de Alcântara, justamente para que Pedro de Alcântara assumisse o seu posto como governante do Brasil. Isso porque a pressão para o retorno de Pedro de Alcântara para Portugal era muito grande, e ainda assim o seu posto no Brasil era bastante cobiçado. E o desenrolar dessa situação teve como desfecho a independência do Brasil, proclamada em 7 de setembro de 1822. E aí, quantas frases você acertou até agora? 6, 7, acertou as 8? E não se esqueça de dizer no final do vídeo quantas frases você acertou. A nona frase é a seguinte:
digam ao povo que a república está feita. Essa afirmação foi proferida por José Bonifácio, Rui Barbosa ou Marechal Deodoro da Fonseca? E aí, você achou essa mais fácil ou mais difícil? Essa frase foi dita pelo Marechal Deodoro da Fonseca quando ele marchava em direção ao Parque Campo de Santana, acompanhado de cerca de 600 militares. E essa marcha está associada à proclamação da República no Brasil, que aconteceu em 15 de novembro de 1889. E se a sua resposta foi Marechal Deodoro da Fonseca, parabéns, você acertou mais uma. Chegamos à nossa última frase. E a 10ª frase foi dita por uma figura histórica, considerada uma das pessoas mais inteligentes do Brasil. E a frase é a seguinte: desejaria ser professor. Não conheço missão maior e mais nobre que a de dirigir as inteligências jovens e preparar os homens do futuro. Quem disse isso? Dom Pedro II, Carlos Chagas ou Oswaldo Cruz? Na minha opinião, o reconhecimento da autoria dessa frase foi uma das mais difíceis apresentadas hoje. Mas se a sua resposta foi Dom Pedro II, você acertou. Essa frase foi escrita por Dom Pedro II e encontrada em um de seus inúmeros diários. Revelou o seu apreço pelos educadores e que a sua verdadeira vocação estava nos estudos e nas ciências, e não na vida política. Volto a dizer, Dom Pedro II era um homem muito inteligente, que falava inúmeros idiomas e que desde pequeno sempre se interessou pelos estudos. E aí, quantas frases históricas você acertou? Deixe aqui nos comentários a sua impressão sobre esse vídeo, qual foi o seu desempenho sobre as frases históricas do Brasil. Se você acertou entre 8 e 10, você entende muito de história do Brasil. Se a sua quantidade de acertos ficou entre 5 e 7, você tem um conhecimento relativamente bom sobre a nossa história. Mas se o seu desempenho ficou abaixo de 5, vou recomendar que você assista aos vídeos que eu já gravei sobre história do Brasil aqui no canal. Se você gostou desse formato de vídeo, deixe um like, um comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, pois se o desempenho desse vídeo for positivo, eu farei novas versões de 10 frases históricas para testar o seu conhecimento. E para você que assistiu esse vídeo até aqui, eu vou deixar como recomendação 2 playlists de história do Brasil que eu tenho gravado aqui no canal. Muito obrigado, até a próxima e valeu! Tchau, tchau!